Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo o Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill. Esse livro aqui, super especial, esse livro que repele alguns e que foi o mais vendido de 2020 aqui de acordo com a revista Veja, e que é um livro desse grande Napoleão Hill, que é também o autor do livro Pense em Riqueza, que nós fizemos uma série também com vários, deu mais de 30 vídeos. Eu deixo destacado aqui se você quiser ver. E se por acaso você não sabe quem é Napoleão Hill, ele viveu entre 1883 e 1970. Ele é autor e empreendedor norte-americano. Ficou mais conhecido por esse livro, Pense em Riqueza, e esse livro se tornou o livro de psicologia aplicada mais vendido de todos os tempos. Os ensinamentos do Napoleão Hill influenciaram gerações inteiras de líderes que buscavam sucesso, gerando a pedra fundamental para todos os outros escritores de autoconhecimento e pensamento motivacional. Aqui, olha bem que ele está dizendo que esse livro dele, o mais vendido, pelo qual ele ficou conhecido, Pense em Riqueza, se transformou na pedra fundamental para todos os outros escritores de autoconhecimento e pensamento motivacional. E nesse livro lá, o Pense em Riqueza, ele traz 13 princípios básicos para se alcançar o sucesso. Então ele trabalhou lá ele diz 25 anos, aqui nesse ele diz 30 anos da vida dele, pesquisando pessoas bem-sucedidas e aquelas que fracassaram também, para mostrar então qual é o caminho a seguir para se ter sucesso e qual o caminho a seguir para se fracassar. Depois dos 12 princípios, dos 13 princípios, que termina com o sexto sentido, que ele diz que depois que a gente domina o sexto sentido, para dominar o sexto sentido, nós devemos ter entendido todos os 12 princípios anteriores. E aí, então, a gente passa a ser guiado por aquilo que ele chama de o nosso outro eu, que eu acredito que seja o que o professor Hélio Couto chama de a nossa centelha divina. Ele diz que quando a gente chega nesse ponto, o nosso outro eu, a nossa centelha divina, nos avisa quando há um perigo, há tempo da gente evitar, e nos avisa quando há uma oportunidade, há tempo da gente aproveitar, ou seja, tudo ganhar, ganhar, quando a gente chega nesse ponto. Mas aí depois ele passa lá o último capítulo, depois dos 13 princípios, são os 6 temores básicos. E aí ele diz que é o medo que então nos afasta de conseguir viver essa vida de sonhos. E o medo, ele disse também que ele é suportado, quem dá apoio para o medo na gente é a insegurança e a dúvida. E ele disse que é o medo, por sua vez, que abre a porta para a entrada dele, o diabo, porque aqui ele explica que o diabo só existe na mente de quem acredita nele. E aí ele disse que nesse livro, depois de 30 anos de pesquisa, ele achou o diabo e arrancou dele uma confissão fantástica, revelando onde ele mora, por que ele existe, como ele ganha o controle da mente das pessoas e o principal, como qualquer um pode vencê-lo. Acho que isso é o máximo, não é, gente? Porque está dizendo que é o medo que nos impede de viver a vida de sucesso, a vida bem-sucedida, a vida plena que é possível para todos. Mas que, segundo o Earl Nightingale, naquele livro dele, O Estranho Segredo, eu fiz uma série também, eu deixo aqui se você quiser ver, apenas 5% das pessoas vivem essa vida, a vida dos sonhos de Deus para a gente, para todos. Ele está dizendo que é o medo que nos tira da via que leva para esse sucesso. E aqui ele está dizendo que a gente pode, com isso que ele está trazendo, o segredo que ele está trazendo nesse livro aqui, que a gente pode aprender como vencer o diabo, que é sustentado pelo medo na nossa mente, não é o máximo? E aí ele diz também que este livro é um curso generoso em psicologia, deixando claros os princípios de como funciona a mente humana, porque tudo passa pelo pensamento. Diga-me o que você está pensando e eu serei capaz de dizer o que é que você vai viver, o que é que você vai criar na sua realidade. Quando você terminar esta história do diabo, você saberá muito mais sobre Deus. Eu gosto de começar sempre com esse trecho,
porque muita gente, eu acredito que possa até saltar, passar por esse livro sem nem querer abrir, exatamente por isso, exatamente porque no título está se falando do diabo e a pessoa tem medo do diabo, e quando ela tem esse medo é porque ele está na mente dela, que é lá que ele vive, ele só tem vida na mente dela. Porque se a gente acredita em um Deus absoluto, é impossível que haja uma contrapartida dele. Ele é o bem e que haja o outro que é o Senhor do mal. Isso só existe aqui, nessa realidade da dualidade, nessa realidade do relativo. Aqui não é absoluto, nada é absoluto, tudo tem dois lados. Aqui há luz e sombras, mas nós somos seres infinitos, divinos, estando seres humanos, fazendo apenas uma experiência passageira aqui, para ver como é que a gente se sai e para ganhar ponto e ir crescendo e evoluindo. É esse o nosso único objetivo, sermos o melhor ser humano que nós podemos ser, para assim crescer e encontrar o caminho de volta para onde nós seremos quem nós realmente somos. Então, nesse segundo capítulo, ele trouxe então um novo título, que é Um Novo Mundo se Revela para Mim, que é quando ele começou ali, depois de passar por vários transtornos e tormentos, que foi o que o Andrew Carnegie, que foi a pessoa que disse a ele, que o aconselhou a fazer essa pesquisa para descobrir essa filosofia do sucesso, disse a ele que ele ia trabalhar sem receber e ele ia ter que fazer isso e que ele ia ter muitos percalços pela frente, inclusive uma emergência. Isso aconteceu, ele foi ameaçado de morte por pessoas que já haviam matado alguém que eles acreditavam que ele estaria junto, que estaria se programando para ser sócio dele na publicação dos escritos, do livro, sobre o que ele descobriu nessa pesquisa que ele fez para estar, trazendo a filosofia do sucesso. E aí, depois que ele passou por todos esses altos e baixos, ele encontrou o outro eu dele que começou a comandar. E depois que o outro eu dele comandou e disse a ele que ele deveria procurar entre os amigos dele alguém para financiar a edição do livro, ele encontrou. E aí no final dessa última parte do primeiro capítulo, dessa última parte que foi lida no vídeo anterior, ele diz assim, né, nesse último parágrafo: eu não perguntei a ele o que fez tomar a decisão de publicar meus livros antes mesmo de tê-los lido, porque quando ele teve ali um insight, veio um nome na cabeça dele, ele enviou uma mensagem e o homem chegou e simplesmente, mesmo antes de ler, disse: eu vou publicar, eu vou investir esse valor para publicar os livros. E aí ele disse que o que eu sei é que ele me forneceu o capital necessário. E aí aqui ele continua: meu outro eu se sai bem. 3 meses após o dia em que o Sr. Pelton me visitou na Filadélfia, um jogo completo com todos os meus livros estava em cima da mesa, bem na minha frente. E minha renda da venda dos livros era grande o suficiente para suprir todas as minhas necessidades. Estes livros agora estão nas mãos de todos os meus estudantes do mundo inteiro. Do mundo inteiro, porque eu acredito que ele deva ter sido traduzido para todas as línguas, não é? Meu primeiro cheque dos royalties referentes à venda dos meus livros alcançou a quantia de $850. No momento em que abri o envelope para apanhar o cheque, meu outro eu disse: sua única limitação é aquela que você impõe em sua própria mente. Então o outro eu trazendo aqui mais uma confirmação para ele, mostrando a ele: tá vendo? Se você não tivesse seguido as minhas instruções, você não teria conseguido isso, porque quando ele saiu, quando o outro eu dele disse a ele para vir para Filadélfia para publicar o livro, ele não tinha um centavo. O outro eu mandou que ele pedisse $50 emprestado do cunhado, e ele chegou procurando uma pensão barata, e o outro eu disse a ele para procurar o melhor hotel e se hospedar na suíte mais cara. E ele foi fazendo, ele foi assim
respondendo, mostrando que ele estava realmente se confiando, se deixando guiar, e aí tudo aconteceu como estava previsto, como o outro eu dele disse aqui em uma passagem atrás, que o outro eu não faz para a gente o que a gente deve fazer, a nossa parte é nossa parte, somos nós que fazemos, mas que ele nos guia para que tudo aconteça da forma mais natural e mais fácil, da forma mais natural, conveniente e lógica possível, e é isso que está acontecendo aqui. Não tenho certeza de que eu entenda exatamente o que esse outro eu seja, mas tenho plena convicção de que não há derrota permanente para o homem ou a mulher que o descubra e confie nele. Ali no livro Pense em Riqueza, ele traz vários exemplos de pessoas como Thomas Edison, que, de acordo com ele, fracassou 17 vezes antes de conseguir chegar a ter sucesso nos inventos dele, que foi tanta contribuição para toda a humanidade. Mas eu estava vendo esse final de semana o filme do Walt Disney, eu vi dois na verdade, um que é o Walt Disney antes do Mickey e o outro um sonho sempre, não tem mas é sobre a vida do Walt Disney também, que ele chegou a ficar sem ter onde dormir, ele chegou a ficar na rua realmente. No filme apareceu um ratinho que estava com ele e ele pegou um sanduíche na lata do lixo. Eu não sei se isso foi colocado no filme mais, mas ele ficou realmente ali. Mas eu não sei se ele também estava em contato com outro eu dele, mas ele não perdeu a esperança. Ele confiou e ele foi, e ele é o que ele é hoje. Ele deixou o rastro de luz que ele deixou hoje. Todo mundo sabe quem foi. Talvez nem todos saibam quem foi, como foi a trajetória dele, mas quem é o Walt Disney todo mundo sabe, né? No dia após o Sr. Pelton ter ido me visitar na Filadélfia, meu outro eu me presenteou com uma ideia que resolveu imediatamente o meu problema financeiro. A ideia que cruzou minha mente me mostrava que os métodos de venda da indústria automobilística tinham que passar por uma mudança drástica e que os futuros vendedores dessa área de indústria teriam que aprender a vender automóveis em vez de meramente servir de compradores de carros usados, como a maioria estava fazendo na época. Aqui então ele dizendo que ele recebeu uma ideia, e ideia a gente sabe que é dinheiro. O Joy Vitale, ali no livro Limite Zero, onde ele fala como é que ele entrou em contato com o Dr. Rulen, do Ho'oponopono, como ele conheceu a filosofia do Ho'oponopono, que é a filosofia de limpeza de memórias, que, de acordo com o Dr. Rulen, são as responsáveis por estar entupindo então ali o canal por onde passa a inspiração divina, que vai nos trazer ideias grandiosas. Ele disse que ele usa a prática normal do Ho'oponopono, que são as frases eu te amo, obrigado, eu te amo, sinto muito, por favor, me perdoa, obrigado, mas ele disse que ele usa apenas eu te amo, obrigado o tempo todo e às vezes só eu te amo. O Dr. Rulen disse que é possível fazer só com essas duas, eu te amo, obrigado. E ele disse que usa também ali uma outra ferramenta, que é o cipote. Eu até fiz um vídeo só falando sobre essa ferramenta, deixo aqui se você quiser ver também, porque ele diz que essa ferramenta ajuda a limpar essas memórias e ajuda a acessar essas ideias. Ele diz que algumas ideias trazem realmente muita riqueza, são ideias milionárias, de acordo com o livro o Limite Zero. Ocorreu-me também que jovens rapazes que haviam recém-finalizado a faculdade, que por isso não conheciam nada dos velhos truques da venda de automóveis, seriam o ponto de partida desse novo tipo de profissional de vendas e poderiam ser mais bem desenvolvidos. A ideia era tão distinta e impressionante que eu imediatamente liguei para o gerente de vendas da General Motors e brevemente expliquei meus planos.
Ele também ficou impressionado e me indicou para visitar uma filial da companhia de automóveis Buick, que naquela época era propriedade e dirigida por Air Powell. Visitei o Sr. Powell, expliquei-lhe meus planos e ele imediatamente me colocou para treinar 15 garotos cuidadosamente selecionados da faculdade. A minha renda desse treinamento foi mais do que suficiente para tomar conta de todas as minhas despesas pelos 3 meses seguintes, até que os resultados da venda dos meus livros começassem a entrar, incluindo o custo daquela luxuosa suíte que naquela época me preocupou muito. Meu outro eu não havia me desapontado, ou seja, olha aí, enquanto ele não recebia, porque primeiro ele tinha recebido só os royalties, quer dizer, não era todo o valor dos livros que seriam editados, da venda dos livros. Então, enquanto ele não recebia, para não ficar sem dinheiro nenhum, o outro eu dele, a centelha divina dele, trouxe essa ideia que estava prontinha, foi só ele passar, ela já foi aceita e já foi colocada em prática. O dinheiro de que eu precisava estava em minhas mãos justamente no momento em que eu precisei. Neste momento, fui convencido de que a minha viagem para a Filadélfia não era, sob nenhuma hipótese, uma missão sem sentido, conforme minha razão havia indicado antes de partir do oeste da Virgínia. Daquele momento em diante, até este exato minuto, tudo de que eu precisei veio até mim. Ou seja, assim que ele mostrou que estava aberto, que estava confiando, que ele deixou a centelha divina dele tomar o comando, tudo se resolveu. E isso mesmo considerando que o mundo inteiro, recentemente, passara por um período de depressão econômica, quando mesmo as necessidades básicas não estavam disponíveis para muitas pessoas. Em alguns momentos, a chegada de coisas materiais das quais eu precisei veio um pouco tarde, mas posso com toda certeza dizer que meu outro eu sempre me encontrou no cruzamento e, por sua vez, sempre me indicou por qual caminho eu deveria seguir. E aqui é bom, é legal ele trazer essa parte de que eles estavam passando por um período de depressão, porque a gente vê muito, a gente está sempre dizendo que a gente está em crise, que o mundo está em crise, que está em crise, é a pandemia, é crise, é falta de emprego e é por isso que está acontecendo, mas não para quem está em fase com o todo, como diz o professor Hélio Couto, não para quem está se deixando guiar pela centelha divina, pelo outro eu, como ele está dizendo. Meu outro eu sempre me encontrou no cruzamento e me mostrou, me indicou por qual caminho eu deveria seguir. O outro eu não tem precedentes, não reconhece nenhum tipo de limite e sempre acha um modo de satisfazer nossos desejos. Olha que interessante, né, gente? Olha que interessante. Eu acredito que é aquela coisa, fazer a nossa parte e confiar, não é isso? No livro da Catherine Ponder, As Leis Dinâmicas da Prosperidade, eu fiz também uma série com os livros dela, com o livro dela aqui, foram vários vídeos, posso deixar aqui também em destaque se quiser ver. Ela fala de uma mulher que colocou isso da confiança, trouxe de uma forma incrível, estava pegando fogo ali do lado de fora da casa dela. Eu acredito que seja como nos verões, quando acontece aqueles incêndios ali pela Califórnia, né? Que a gente vê que evacua-se todo mundo e que o fogo vai mesmo lambendo tudo e queimando tudo que ele encontra pela frente. Aí o fogo já tinha queimado tudo em volta da casa dela e ela confiou, ela entregou nas mãos de Deus e pediu que o fogo não passasse, que fosse colocado uma barreira ali, sei lá como é que ela fez, e foi dormir. E no dia seguinte, quando ela acordou, ela foi olhar e o fogo tinha parado ali onde ela determinou que se parasse. Isso é confiar, isso é entregar na mão de Deus. É essa confiança que eu tenho pedido depois que eu li isso, que eu possa ter. E é interessante que quando a gente vê que é possível para uma, para duas pessoas, é porque é possível para todo mundo, não é? Então é desenvolver essa confiança em quem está no comando, acredito.
Ele pode se deparar com derrotas temporárias, mas nunca com fracasso permanente. Tenho tanta certeza disso que estou afirmando quanto o fato de estar aqui escrevendo estas linhas. Tenho tanto certeza disso de que estou afirmando como o fato de estar aqui escrevendo estas linhas, ou seja, ele não tem nenhuma dúvida. Ele experimentou, ele não é achismo, ele está trazendo aquilo que ele está vivendo na prática. Enquanto isso, sinceramente, espero que alguns dos milhões de homens e mulheres que forem atingidos pela depressão econômica ou outros dissabores da vida descubram dentro de si mesmos essa estranha entidade que eu chamei de meu outro eu, e que essa descoberta os guie, como me guiou a um imenso e próximo relacionamento com essa fonte de energia que supera obstáculos e resolve todas as dificuldades em vez de ser derrotada por elas. Há uma grande força a ser descoberta no seu outro eu. Procure com todo o seu ser e você o achará. Aqui então, ele dando essa dica fantástica, sensacional para a gente, encontrar o nosso outro eu, é confiar nele e é trabalhar com ele em equipe, porque ficou bem claro aqui no passado, ele diz: o outro eu não vai fazer a sua parte, o outro eu não faz o que se requer, não adianta você pensar, encontrei meu outro eu, agora eu vou descansar. Agora eu vou esperar cair do céu. Não, o seu outro eu, ele te indica o caminho. Ele fica ali te esperando no cruzamento, como ele está te dizendo, mas você já tem que estar no cruzamento, você tem que ter ido. Ali você só está em dúvida qual dos dois caminhos pegar e ele mostra. Mas se você não tiver dado esse passo, se você não estiver fazendo o que se requer, aí eu acredito que fica mais difícil dele poder ajudar. E aí eu acho interessante também reler sempre essa parte aqui, sei que vai ficar repetitivo, mas como ele disse ali no livro dele, Pensa em Riqueza, que havia que se ler o livro por pelo menos 3 vezes para poder entender, então acho que é interessante também esse trecho aqui, que eu acho tão interessante, repetir sempre, porque quem sabe várias vezes eu vi o mesmo professor Hélio Couto contando de uma pessoa que viu, na época ele falava em CDs que ele lançava, acho que é isso, DVD, com as palestras para a ressonância harmônica. Se você quiser saber sobre a ressonância harmônica, que é uma ferramenta incrível, desenvolvida pelo professor Hélio Couto, ele explica tudo lá no site dele, no site oficial dele, e ele disse que contou de uma pessoa que tinha ouvido zilhões de vezes e que tinha conseguido tudo que ela pediu, ela conseguiu. Então eu acredito que nesse caso, ouvir mais de uma vez é sempre, não é perda de tempo, então por isso eu falei de novo. Medo é a ferramenta de um diabo idealizado pelo homem. A fé inabalável em si mesmo é tanto a arma que derrota este diabo, quanto a ferramenta que o homem utiliza para construir uma vida de sucesso. Então olha aqui, o que é essa ferramenta? Que tem esses dois papéis, é bem interessante a gente ver. O medo é a ferramenta desse diabo, é com o medo que ele nos domina. E aí a fé inabalável em si mesmo é que derrota esse diabo e ao mesmo tempo ajuda a construir uma ferramenta de sucesso. Por quê? Porque ela é uma conexão direta com as forças irresistíveis do universo que apoiam o homem que não acredita em fracassos e derrotas, senão como experiências meramente temporárias. Ou seja, ela é essa ferramenta. A fé inabalável na gente mesma é essa ferramenta que faz a gente então encontrar esse outro eu dentro da gente, que depois faz tudo por nós, nos guia, como eu disse no início, nos mostrando onde é que está o perigo, para que a gente tenha tempo de evitar, nos mostrando onde é que está a oportunidade, para que a gente possa aproveitar. Pois a gente só acredita em fracasso e derrota quando a gente pensa que isso aqui é o absoluto. Porque ele está dizendo, a gente não vai acreditar em fracasso e derrota definitivo, como a gente vai acreditar nisso apenas como experiências meramente temporárias de quem é ser infinito, vivendo uma experiência temporariamente
na carne, temporariamente sendo temporariamente humano. Então a gente sabe que aqui não é o absoluto, aqui é a dualidade. E como é que a gente faz para não ficar muito tempo na sombra, como é que a gente faz para ficar mais tempo na luz, encontrando o equilíbrio. Como é que a gente encontra esse equilíbrio? Sendo os guardiões assim, bem atentos, os guardiões presentes da nossa mente, ou seja, não nos deixando sair com o pensamento negativo para o passado, para sofrer com o que já aconteceu, ou para ficar também temendo, ficar se antes mesmo que aconteça, ficar ansioso pelo futuro, que a gente não sabe nem ainda se vai acontecer, vai depender do que a gente fizer no presente. Aí é só no presente que há luz para entender tudo isso que ele está trazendo aqui, todos que eu acredito que sejam manuais de instrução para a gente entender como atravessar, fazer essa caminhada e sair do outro lado lá muito melhor do que a gente entrou. Por exemplo, no livro Paulo e Estevão, a gente vê como é que foi a vida de Paulo de Tarso, desde que ele era o cruel perseguidor dos cristãos, até quando ele passou a ser o mais ferrenho divulgador da Boa Nova, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Então, como é que ele entrou ali como Saulo de Tarso e saiu lá na frente, saiu na luz como Paulo de Tarso, nessa caminhada que a gente só pode... tem que... todo mundo vai chegar lá na frente, como diz uma passagem do livro Caibalion, pessoas a quem a gente acredita poderes de santos, para quem a gente reza, inclusive, já estiveram aqui nesse mesmo ponto que nós estamos. Isso mostra que a caminhada é para todos, mas quanto mais a gente se dedica, quanto mais a gente se empenha na nossa reforma íntima, menos a gente precisa tá batendo cabeça, menos a gente precisa estar ficando ali no vale, como diz o livro Picos e Vales do Spencer Johnson. Eu fiz também uma série, posso deixar aqui também se quiser ver. A gente pode ficar mais tempo no pico e o melhor, a gente pode encontrar o equilíbrio, porque nessa vida de dualidade não é normal que ninguém que ainda esteja nessa caminhada que fique realmente só no vale ou só no pico. O legal é encontrar o equilíbrio. Tá bom, gente? Eu espero que vocês estejam gostando tanto desse livro quanto eu estou gostando, e eu espero encontrar vocês no próximo, então, subtítulo, que vai ser Fracasso, entre aspas, uma bênção disfarçada. Aqui eu acredito então que ele vai falar mais um pouco sobre aquela frase que ele diz tanto, que ele repete sempre nos livros dele: há uma semente de êxito em cada adversidade. A vida é pedagógica e tudo que acontece, até especialmente, acredito, aquilo que parece que é para o nosso mal, é exatamente para nos ajudar no nosso crescimento. Porque às vezes a gente precisa de um chacoalhão, senão a gente fica ali parado. E parado é a única coisa que não dá para ficar. Tá bom, gente? Eu agradeço muito vocês por terem vindo até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!